andamos Circulando com você e hoje um dia muito especial, que é o dia do médico, da médica. A gente já começa o nosso quadro parabenizando a nossa colunista, a doutora Marcela. Parabéns pelo dia, doutora. Obrigada, Fernandinha. Boa tarde para todos. Agradeço demais as felicitações, né? Todo o pessoal no Instagram, todo mundo mandando os parabéns. Obrigada. É uma profissão que ajuda a salvar vidas, né? Lida com finitude, é uma profissão lindíssima e a gente precisa reconhecer de verdade. Toda segunda-feira, para nossa alegria, a gente tem encontro com a doutora Marcela aqui sobre esse universo da angiologia, que até então, até tem um quadro aqui no Com Você, eu disse, meu Deus, porque a gente nunca pensava nisso. Até a doutora Marcela topar tá aqui com a gente, porque a gente já aprendeu tanto sobre o sistema circulatório, sobre o sistema linfático. A gente já, quando eu lembro do conhecimento que a gente tinha para o que a gente já aprendeu hoje com você, é serviço público, viu? É serviço de utilidade na televisão, de verdade, a gente fica muito feliz. E hoje, você vai falar sobre um tema que não tem jeito. Tem um angiologista por perto, tem alguém querendo falar sobre trombose, né, doutora? Então, a gente está falando novamente sobre esse tema porque semana passada, acredito que foi a quarta-feira, foi comemorado o Dia Mundial de Prevenção à Trombose. Que já existe, esse tema já é tão relevante que a gente tem um dia nacional, que é em setembro, e a gente também tem um dia mundial, que é para a gente sempre estar lembrando da importância desse tema e evitar que a trombose aconteça e principalmente aquelas complicações, principalmente a embolia pulmonar. Quais são as causas da trombose, doutora? Então, Fernandinha, a gente tem as causas que estão sempre ligadas a 3 fatores principais, que é a estase sanguínea, ou seja, o sangue parado, né? A hipercoagulabilidade, que é aquele sangue que tem mais chance de formar trombo, e a lesão endotelial, que é quando o vaso ele sofre algum tipo de lesão e forma um trombo. Então, esses 3 fatores são principais para que haja a formação do trombo. Então, a gente já pensa, pós-cirúrgico, após uma cirurgia que ficou muito tempo parado, muito tempo deitado, tipo uma cirurgia de prótese de joelho, cirurgia de quadril. Então, você vai ter mais estase, o que vai fazer com que você tenha mais chance de formar trombos, porque o sangue está mais parado. Se por acaso você tiver trombofilia, que é aquela alteração genética que faz com que aquele sangue tenha uma maior predisposição para formar trombos. Se existem algumas doenças, como câncer, que também faz com que o sangue fique mais predisposto a formar trombos. Então, você tem a hipercoagulabilidade, que é aquele outro fator de risco. E a lesão endotelial, que, por exemplo, sofre alguma pancada, qualquer coisa que machuque esse vaso, também vai predispor o aparecimento de trombo. E aí, nessa imagem, a gente tem, né, inicialmente, os elementos do sangue que estão passando pelo vaso e aí começa a juntar primeiro um agregado lá de plaquetas, depois começa a ativar a formação, a cascata de coagulação, que você vai ter primeiro a formação do trombo e ele vai se expandindo, expandindo. Em geral, fica lá no vaso, mas em algumas pessoas ele pode se desprender do vaso, se soltar, que é aquela última imagem, e aí ele vai ganhar grande circulação, passar pelo coração e aí vai para os pulmões, onde os vasos são cada vez menores e aí pode causar a embolia pulmonar e pode ser grave, podendo, infelizmente, levar até o óbito. A gente já aprendeu aqui com você que existem tipos de trombose, né? A venosa e a arterial. Perfeito. Mas aí vamos relembrar quais são as diferenças entre elas? Exato. Então, a gente tem a trombose venosa, que foi o que a gente exemplificou aqui na figura, né? Mas a gente também pode ter a trombose arterial. Como a gente já aprendeu, as veias, elas fazem o transporte de sangue das pernas de volta para o coração. Já as artérias é exatamente o contrário. Seria o transporte do sangue oxigenado, bem nutrido, que vai sair do coração e vai para todos os tecidos, né, do corpo, inclusive para as pernas. Quando você tem uma trombose, ou seja, a formação de um coágulo na artéria, os quadros eles são mais graves. Por quê? Eu não consigo entregar aos tecidos o sangue oxigenado, que é aquele sangue que é essencial para manter a vitalidade daquele tecido. Então, se eu tenho uma trombose arterial aguda, ou seja, de repente trombosou e fechou a artéria que leva o sangue para a perna, em questão de horas,
eu posso acabar perdendo a perna, perdendo a vitalidade da perna, inclusive o paciente podendo evoluir para uma amputação dessa perna, precisar de uma amputação. Eu posso ter uma trombose que vai, por exemplo, na artéria renal, o que pode fazer até com que eu perca o rim, perca a função desse rim. E isso acontece, gente, em pouco tempo, porque eu preciso desse sangue oxigenado para manter aquele tecido funcionando. Se eu tenho uma trombose na carótida, por exemplo, que leva o sangue para o cérebro, posso ter um AVC. E aí evoluir com aquela área cerebral que não vai ter mais vitalidade, que pode deixar uma sequela, pode até levar à morte. Nossa, temos muitas perguntas, viu? Então vamos lá. Vamos começar? E depois eu vou intercalando aqui com as nossas. A Elusiane. Boa tarde, eu tive trombose, fiz tratamento com medicamento durante 6 meses, depois do tratamento fiz o transtorno com Doppler, o resultado foi parcialmente recanalizada. Com esse resultado, ela pode voltar a treinar, fazer academia normalmente, sente um pouco de dores nas pernas e faz uso da meia. Fez todos os exames de sangue e não está com nenhuma alteração. Que bom, Elusiane, que não teve nenhum tipo de alteração nos seus exames de sangue, o que eu já imagino que não tem uma trombofilia, né, Fernandinha, que é aquilo que a gente falou. Então, essa trombose foi não diz a causa, né? Ela disse que fez tratamento durante 6 meses, não diz o porquê que não diz o que foi a causa. O que acontece? A gente tem as tromboses provocadas e as não provocadas. O que é uma trombose provocada? É aquela que a gente consegue definir qual foi a causa, certo? E que essa causa não existe mais. Por exemplo, fiz uma cirurgia, por conta do tempo acamado da cirurgia, eu tive a trombose, mas eu não estou mais nesse momento, já estou andando bem. Então, foi uma trombose provocada, eu sei a causa e ela não existe mais. Então, a gente faz aquele tratamento, que pode ser de 6 meses, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e depois a pessoa acabou, né? Entendi. Se vai voltar ou não para atividade física, isso tem que ser uma avaliação para ver a questão das sequelas que esse trombo deixou. Seja uma sequela, por exemplo, se teve embolia pulmonar, se foi uma sequela respiratória ou uma sequela só naquela perna, só naquela veia, que embora tenha sido recanalizada parcialmente, mas pode ter ainda refluxo valvular, que é quando essa veia não funciona mais tão bem. Então, vai ter que avaliar qual foi a sequela que esse trombo deixou, se é que deixou, para poder ver se pode voltar à atividade física e qual será a melhor atividade física no teu caso. Ou seja, não é só porque o exame de sangue está tudo ok, exatamente, está liberada, não. Tem que ver, estudar direitinho e que exercício vai ser feito, que exercício, vai ver a repercussão desse trombo para a função venosa. Entendi. A Luciane faz uma pergunta, ela sente muita dor e quer saber se pode ter alguma coisa com trombo. Então, Luciane, pode ter, certo? Mas a trombose, ela é algo que você sabe exatamente o momento em que você sentiu esse trombo, né? Então, você vai ter uma dor que não é comum, não é uma dor que, tá todo dia doendo, não. De repente, você sente uma dor, a perna, aquela panturrilha principalmente, ela vai inchar, vai ficar endurecida. Então, quando a gente tem aquele paciente, não, eu tenho dores nas pernas cansadas, já faz uns 6 meses, a gente já tira um pouquinho a suspeita de trombo e pensa mais numa insuficiência venosa crônica, que seria aquela paciente que já tem uma dificuldade nas veias, que isso vai a cada dia piorando, um dia pior, outro dia melhor, mas a trombose é algo um pouquinho mais, que a gente chama mais abrupto, né? Uma coisa mais grave, uma coisa mais forte, certo? Quem tem hipertensão tem chance maior de desenvolver trombose? É a pergunta do PJKM. Então, não tem relação com trombose venosa, certo? Mas pode ter relação com tromboses arteriais. Por quê? A hipertensão é um dos fatores de risco para a aterosclerose também, certo? Então, você vai ter mais obstruções arteriais se você tiver uma hipertensão descontrolada, e quanto mais obstruções na artéria você tiver, maior a chance de desenvolver tromboses arteriais, que são as mais graves. Outra dúvida bem comum é sobre sintomatologia. Apresenta sintomas, assim, quem vai estar desenvolvendo um trombo, tem sintoma? A trombose venosa, como eu falei, seria a dor, né, na perna, que é acompanhada por inchaço, aquele edema, a perna aumenta de tamanho, fica bem desproporcional, bem diferente de uma perna para outra. E a panturrilha, ou seja, essa batata da perna, ela fica mais dura, mais endurecida, você não aguenta tocar, certo? Já a trombose arterial, a gente vai pensar em sintomas ligados à falta de sangue. Então, você vai ter uma palidez, você vai ter uma dor muito forte, você vai ter hipotermia, que é a perna fria,
fica gelada muitas vezes a perna. Você pode ter alteração de sensibilidade, de não sentir mais os toques na perna. Uma pessoa toca e você não sente. Vai ter também uma alteração, pode ter alteração de motricidade, que é não conseguir mais movimentar. A gente diz, mexe os dedinhos dos pés, a pessoa não consegue mais mexer os pés, ele mexe, a gente chama em barra, né? Sim. Mas não consegue mais individualizar. Então, esses são os sintomas das tromboses arteriais, algo mais relacionado a pouco sangue que chega. Já a venosa é muito sangue que não consegue mais circular. Não volta, né? A Midinha está querendo saber se dói, se tem relação com a hereditariedade. Sim, trombose dói, tá? E tem sim relação com a hereditariedade. A trombose venosa, principalmente aquelas que estão relacionadas à hipercoagulabilidade, tem muita questão hereditária, porque a gente sabe que as trombofilias, em sua maioria, elas serão genéticas. Ou seja, se sua mãe, sua tia, sua avó tem uma trombofilia, que elas têm tromboses e, vamos lá, tem uma alteração, uma mutação no gene da protrombina, pode ser que você também tenha essa mutação e tenha um risco maior de desenvolver trombos. Muita gente perguntando no WhatsApp se pode ter mais de uma vez. Pode ter mais de uma vez, principalmente quem tem as tromboses que a gente chama de não provocadas, que são aquelas que a gente não sabe qual foi o fator, ou aquelas pessoas que têm um fator que não vai mudar nunca. Por exemplo, quem tem mutação e terá a vida inteira, certo? Ou seja, aquelas pacientes também que precisam tomar algum tipo de remédio, que nunca vai poder parar esse remédio. Pacientes que fazem terapias hormonais e que precisam fazer essas terapias hormonais. Então, essas pacientes costumam ter mais recidivas porque aquela causa não saiu da sua vida, entendeu? Então, e é inclusive um fator que faz a gente pensar em fazer investigações mais completas, mais aprofundadas. Um paciente que teve uma trombose, cheguei, nunca tive, não tem um fator de risco que eu consiga visualizar, foi porque eu tive uma cirurgia, eu fiz essa cirurgia. Então, se for esse tipo de paciente, a gente conduz ele de uma forma. Já o paciente que teve a segunda ou a terceira vez, já merece uma atenção especial de que tem algo que persiste naquele paciente que deve ser controlado. Agora, doutora Marcela, muita gente só descobre, por exemplo, que tem trombofilia durante a gestação. Não é? O caso da Helena aqui, ela tem trombofilia gestacional, ela quer saber se depois da gestação ela continua tendo trombofilia. Então, o que é que acontece? A gestação, independente de trombofilia ou não, a gente chama que é um estado protrombótico. É um estado em que o risco de trombose já aumenta só por estar grávida. Seja por conta de compressão, que vai dar uma estase maior da circulação, né? O sangue fica mais parado porque está sob compressão. Seja por conta do estímulo hormonal muito forte que você tem na gestação. Agora, se existe trombofilia, seja hereditária, seja porque desenvolveu na primeira gestação, isso não vai mudar. Se você, porventura, tiver uma nova gestação, vai ter que ser tratada da mesma forma, porque essa trombofilia persiste. Gisela está querendo saber se tem relação de anticoncepcional com trombo. Sim, Gisela, tem relação sim, principalmente não, exclusivamente naqueles que têm estrógeno, certo? A progesterona não tem essa associação, mas o estrógeno que está presente nas pílulas combinadas, esse sim é um vilão e aumenta o risco de trombose, tá? Como é tratamento? Vamos falar deles rapidinho? Vamos falar de tratamento. A trombose arterial tem um tratamento que pode ser à base de medicação, se for uma trombose que a gente chama por conta de placas ateroscleróticas que fecharam, foi fechando devagarzinho e fechou. A gente trata com medicação. Ou com cirurgias de revascularização, que a gente vai pegar, por exemplo, uma veia safena e fazer uma ponte de safena, ou fazer uma angioplastia para abrir aquela artéria novamente. E se for o caso de ter sido uma trombose por outras razões, muitas vezes a gente precisa até fazer uma cirurgia para retirar esse trombo. Já as tromboses venosas, elas não são cirúrgicas, tá? Então, o que a gente vai fazer é tratamento com medicação mesmo, com o uso das drogas que a gente chama de anticoagulantes. E aí a gente tem várias opções disponíveis e que a escolha dessa medicação vai ser pelo médico assistente, que vai ver qual vai ser o caso. Cada caso vai pedir um tipo de tratamento diferente. As meias são indicadas? As meias são indicadas sim, não nas tromboses arteriais, mas nas tromboses venosas, mas não logo no comecinho do quadro, tá? E é até uma questão meio polêmica, que os trabalhos mais recentes mostram que elas são benéficas até mesmo na fase aguda, mas existe um certo receio de utilizar muito na fase muito precoce, com medo justamente de embolizar,
de, por conta da compressão, a gente favorecer o desprendimento daquele trombo do vaso, que pode fazer uma embolia pulmonar. Então, se teu médico recomendar, ele não está errado. Se não recomendar, ele não está errado. Mas... cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Depois dos 15 dias, mais ou menos, aí já é um consenso que já se usa as meias, sim. Não para evitar novos episódios agora, mas para uma questão de síndrome pós-trombótica, daquelas complicações após, né, de sequelas, para que você tenha tanto diminua a dor, como que aquela veia se recupere mais rápido para não ficar com a sequela posterior. Eu não quero encerrar sem falar da Kátia. Ela disse que o esposo dela teve um trombo intravenoso na perna esquerda depois de um acidente, só que ele sente muitas dores. Ela está querendo saber como ajudá-lo, né? Como conter dor, se existe tratamento correto. Então, Kátia, você não conseguiu falar para a gente há quanto tempo ele teve, né? Mas imagino que seja já há um tempo. Então, provavelmente, o que o teu esposo tem é a síndrome pós-trombótica, que é quando a perna ela não se recuperou tão bem da trombose, aquela veia que é uma veia profunda, que é uma veia que é muito relevante, muito importante para a circulação, ela ficou com problema. Então, as válvulas endureceram, ficaram fibrosadas, e aí ela não consegue mais conter o sangue numa única direção e começa a acumular. Isso provoca dor, inchaço, muda a cor da pele, começa a ter o que a gente chama de dermatite ocre, ficando mais escurecida. Também provoca alteração nos tecidos, na pele, ficando mais, além de escurecida, mais assim, ressecada, a gente chama de eczematosa, endurecida, muda, né? Sabe? Que é o que a gente chama de lipodermatosclerose e até podendo abrir feridas. Então, tem que fazer um tratamento, não é um tratamento simples que do dia para a noite resolva, mas tem que tratar porque é muito progressivo e certamente, se for uma trombose grave, vai complicar. A Rose Petrucci traz uma pergunta interessante. Para a gente encerrar, quem toma anticoagulante tem menos chance de ter trombose? Sim, tem menos chance, Rose, com certeza. Porque se você está anticoagulada, teu corpo, principalmente se for uma dose alta, que a gente chama de dose plena, ele perde a capacidade de formar coágulo. Agora, veja bem, se fosse só bom, todo mundo usava anticoagulante, colocava na água, né, anticoagulante, mas não é isso. Do mesmo jeito, eu digo aos pacientes que você troca uma doença por outra. Eu não consigo mais formar trombos, tudo bem, mas em compensação, eu perco uma defesa muito importante do meu organismo, porque diante de qualquer tipo de trauma, eu não vou conseguir formar um trombo, ou seja, eu não vou conseguir conter esse sangramento. Então, você trocou a doença da trombose, mas você acabou de ganhar a doença, que é uma predisposição a hemorragias. Então, o paciente que usa anticoagulante, se ele levar uma queda, ele pode ter uma hemorragia grave. Se ele fizer pegar peso, fizer força, ele pode romper um vaso e ter uma hemorragia grave. Então, o uso do anticoagulante, ele tem riscos e não são pequenos, certo? Então, só pode usar anticoagulante quem de fato tem uma indicação para isso. Por isso que a gente sempre falou muito isso, até por conta do Covid, que aumentou muito o índice de trombose, já que é uma doença também que a gente descobriu ser trombogênica, mas não deve ser usado de rotina, não deve ser usado nunca sem uma orientação médica, porque a consequência pode ser pior do que a doença. É isso. Toda segunda ela está aqui conosco, mas todos os dias ela está nas redes sociais. @DRA. Ou seja, doutora.Marcela Gomes. Lá no Instagram, vocês sabem onde ela tem o telefone dela, tem tudo, gente. Vocês ficam tudo doido perguntando para mim, doutora Marcela. Vá no Instagram dela, @DRA.Marcela Gomes. Um cheiro, Lindana. Obrigada por hoje. Até semana que vem, Até semana que vem, se Deus quiser. E eu estou registrando aqui que está, como diz minha irmã, macérrima, que é o jeito certo de dizer maravilhosa e saudável, que é o que importa, né, doutora? Que importa. Vem cá. Você pode até não gostar